Shalom, boa noite a todos. Vamos colocar de pé. Darmos início a esse culto de adoração ao Senhor Jesus nesse lugar. Feche seus olhos onde você está. Vamos se posicionar nessa noite para começarmos a adorar o Senhor. Pai querido, Pai amado, queremos nesse momento, Pai querido, apresentar as nossas vidas em suas mãos, pedindo, Senhor, que a tua presença ela venha se manifestar nessa casa hoje. Tudo que a gente for liberar aqui dentro para ti, que o Senhor venha receber, Pai querido, no momento do louvor, no momento da adoração, que cada um, Senhor, venha se lançar de forma verdadeira até a tua presença. Todo louvor, toda palavra que subir, venha subir como um incenso perfumado, Senhor, até a tua presença, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que nesse culto o Senhor fale aos corações. Queremos te pedir, Senhor, que nesse culto, Senhor, aumente, Senhor, a nossa comunhão, aumente a nossa unidade, fortaleça esse corpo. Espírito Santo, flua nessa casa como o Senhor nunca fluiu. Flua em nossas vidas como o Senhor nunca fluiu. Tenha liberdade nessa noite para fluir nos nossos corações. Tenha liberdade nessa noite para tocar, Senhor, cada coração que se encontra aqui nesse lugar. Nós queremos te agradecer pela semana que o Senhor nos deste. Nós queremos te agradecer por tudo que nós enfrentamos e atravessamos. E nós queremos te agradecer porque chegamos em outro domingo de pé. Chegamos em outro domingo disponível a fazer a tua vontade, disponível a viver os seus milagres, disponível a viver um dia de cada vez perto da tua presença, Pai. Então nós queremos apresentar esse culto em tuas mãos. Fique à vontade, receba cada palavra, cada oração, cada sentimento que vai sair junto com as palavras, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos louvar o Senhor. Diga comigo, louvor significa elogios. Quando você está louvando, você está elogiando o Senhor. Então nessa noite vamos elogiar o nome dEle, vamos elogiar a presença dEle, com tudo que há no teu coração, com tudo que você sente por Ele. Aleluia. Diga comigo assim, perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos seus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Diga tudo que há em mim, tudo que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei, ser comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Diga comigo, te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero estar junto aos teus pés. Diga, pois prazer maior não há
que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, ser comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Levante suas mãos e diga: te louvarei, diga: te louvarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas uma coisa que não pode faltar na tua vida é uma vida de adoração, Senhor. É uma vida de verdadeiro adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade, em qualquer situação, seja na alegria, seja na tristeza, seja na riqueza, seja na pobreza. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está aqui nesse lugar, Ele está falando para você. A tempestade está vindo, os ventos fortes estão vindo de todos os lados, mas continue adorando, continue exaltando, continue acreditando no Senhor. Porque você vai atravessar toda tempestade, você vai atravessar toda tempestade. A tempestade não vai te parar, não vai fazer você afundar. Continue adorando, continue exaltando esse Deus. Independente da situação, continue exaltando esse Deus que é bom. Continue exaltando esse Deus que te ama, esse Deus que conhece o teu coração. Oh, somente a ti, Jesus. Diga: te louvarei, vai. Te louvarei, te louvarei. Oh, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aplauda ao Senhor com toda a tua força. Com toda a tua força, aleluia. Glória a Deus. Diga comigo assim: Espírito, enche a minha vida. Enche a minha vida, Espírito Santo. Enche a minha vida, Espírito Santo. Enche esse lugar da tua presença, Espírito Santo. Oh Deus, faça subir, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa adoração. Te adoramos, Jesus. Diga comigo assim:
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Diga comigo assim: enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante suas mãos e diga comigo assim, vai. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, vai, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração, Deus, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. Levante suas mãos e diga: e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, aleluia, Deus. Receba todo louvor, Senhor, que está sendo derramado. Receba toda adoração que está sendo liberado nesse lugar, Jesus. Oh, Espírito Santo, flua nesse lugar. Diante do teu altar. Aplauda ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Vamos exaltar o Senhor, diga que Ele é exaltado, vai. Aleluia. Oh, Tu és exaltado, Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei, vai. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. De novo diga: Ele exaltado,
A verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Oh, Ele é o Senhor. Solta a tua voz, vai. A verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, Deus. Oh Espírito Santo, fica à vontade nesse lugar. Fica à vontade nessa casa. Fica à vontade nessa casa, Senhor. Te exaltamos com toda a nossa força, te exaltamos com todo o nosso coração. Será que você pode aplaudir o Senhor o mais forte que você puder nessa noite? Aleluia. Você pode se assentar. Deus é bom. Diga para o teu irmão assim: Deus é bom. Momento da adoração é o momento que a igreja tem a oportunidade de tocar no Senhor. A adoração, eu costumo dizer que ela é tipo anestesia. Quando a palavra ela vem, a palavra ela não vai machucar, mas ela vai contribuir da melhor forma possível para a sua vida. E o momento da adoração é o momento que você tem a oportunidade de tocar no Senhor. É o momento que você tem de se lançar de fato na presença dEle. Essa semana eu estava vendo uma série lá em casa, da história de Jesus. E quando as pessoas de fato percebiam que Jesus estava no ambiente, elas faziam de tudo para chamar a atenção dEle. E o momento da adoração não é só para você chamar a atenção dEle. Não é só fazer barulho, mas é o momento de você chamar a atenção dEle com a tua verdade, com o teu coração. E a gente, analisando ali aquela série, você vê que muitas pessoas apertavam Jesus, muitas pessoas faziam barulho para que Jesus olhasse para elas, mas as pessoas que se movimentavam com a verdade, que carregavam, Jesus, todas essas pessoas, Jesus, ele observava de uma forma diferente. E o momento da adoração é o momento de você liberar o teu incenso ao Senhor. É o momento de você liberar a tua verdade para o Senhor. Não porque o teu irmão está cantando, não porque o teu irmão está... Não, mas porque você saiu de casa com esse objetivo, de entregar algo para Deus. E o momento da adoração é uma entrega. O momento que você começa a cantar é uma entrega para o Senhor. Então quando você for fazer isso, faça sempre em espírito e em verdade e de coração. Que Deus ele vai te encontrar, Deus vai te encontrar. E Ele vai receber tudo aquilo que a gente está liberando aqui nesse lugar, amém? Domingo chegou, mais uma semana se inicia. E quantos creem que essa semana vai ser uma semana de desafios, mas também uma semana de muitas vitórias? Diga um amém aí, vai. É isso aí. A semana começou e a gente já sabe que a gente vai vencer, porque o nosso Deus é mais que vencedor e Ele vai na nossa frente. Ele vai na nossa frente já abrindo o caminho, Ele vai na nossa frente já arrebentando com os gigantes. Então a gente só precisa o quê? Crer, confiar no Senhor, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos. Feche seus olhos aí. Eu quero já orar, abençoar a tua semana. Nada vai te parar nessa semana. Não vai ser as notícias, não vai ser as fofocas, não vai ser problemas, nada vai te parar essa semana. Essa semana vai ser uma semana que você vai entrar focado naquilo que Deus vai falar para você fazer, naquilo que Deus colocou na tua mão, naquilo que Deus confiou a você. Você vai entrar focado e você vai fazer tudo prosperar, você vai fazer tudo acontecer, porque o Senhor é contigo. Então, Espírito Santo, nós abençoamos a semana de todos dessa casa de oração. Que essa semana venha a ser uma semana
sobrenatural. Uma semana que, por mais que venham má notícias, a gente vai transformar essas má notícias em boas notícias com aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Deixe os seus filhos para essa semana totalmente focado naquilo que o Senhor já colocou na mão deles, naquilo que o Senhor já confiou a eles, e que nenhuma seta que voe durante o dia venha encontrar seus filhos, nenhuma notícia ruim venha parar seus filhos. Em nome de Jesus, esconda cada um debaixo das suas asas, esconda cada um debaixo das suas asas, Pai, agora. Aonde o inimigo não consegue encontrar, aonde o inimigo não consegue encontrar, e ele não vai te encontrar, ele não vai te parar, porque o Senhor está te guardando, o Senhor está te protegendo, o Senhor está contigo. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Então olha para a pessoa do seu lado e libera uma palavra para ele também. A sua semana vai ser incrível, meu irmão. A sua semana vai ser incrível. A sua semana vai ser incrível, Rael. Sua semana vai ser incrível, Vinícius. Deus é maravilhoso. Essa semana foi uma semana de muitas informações. Muita coisa aconteceu essa semana, principalmente com os filhos dessa casa. Teve notícias boas, teve notícias preocupantes, teve notícias ruins. E o Espírito Santo falou para mim assim, ó, vamos começar, iniciar a semana, vamos orar por todos eles, para que essas setas que voam durante o dia não venham encontrar ninguém. Deus, ele de fato vai nos esconder contra a maldade. E aí teve algumas pessoas que me deram notícias muito boas, notícias de fé. Fala comigo, existe? Essa semana teve notícia de fé. Eu não vou contar o testemunho dessa pessoa aqui não, porque ela vai contar, tá? Semana que vem vai ter uma pessoa aqui que vai contar um testemunho incrível. Mas eu fiquei tão feliz com o que ele me contou, que eu não posso falar, porque senão vai ser spoiler. Mas assim, o testemunho é de fé, é de pessoa que acreditou em tudo aquilo que saiu desse altar, colocou em prática e Deus fez. E Deus vai continuar fazendo muito mais. Como também teve pessoas que essa semana, no caso do nosso técnico de áudio, foi assaltado, levaram o carro dele. Só que isso não vai parar. Diga comigo assim, essa semana vai ser semana de boas notícias. Essa semana eu creio que o Senhor vai fazer algo que vai transformar esse mal em bênção. Eu tive a oportunidade de estar com ele hoje mais cedo, para até liberar ele de nem vir para o culto hoje. Mas ele está aqui, eu posso ouvir um amém? O ambiente da fé não deixa a gente parar. O ambiente da fé vai sempre fazer a gente avançar. Então, vai acontecer sempre dificuldade no caminho, mas a gente tem que estar o quê? Focado em Deus, naquilo que Deus tem pra gente. Porque parar não é propósito de Deus. O propósito de Deus é que você continue avançando. E essa semana vai ser uma semana de avanço. Posso ouvir um amém? Essa noite, quem vai trazer a palavra é uma pessoa muito especial, sabe? Vocês devem conhecer, já devem ter visto lá no banho. Mas é a minha pastora querida do meu coração. Ela vai estar trazendo uma palavra de encontro ao seu coração. Eu queria chamar ela aqui agora, para que Deus venha usar a sua filha de uma forma sobrenatural nessa noite. Amém? Será que você pode se colocar de pé, estender sua mão para cá? A Renata, ela tem um negócio que eu não tenho. Assim, eu tenho um jeito de pregar, eu tenho um jeito de fazer o meu discipulado, mas ela tem uma semente muito pesada que entra, sabe? Deus tem uma graça na vida dela, ela é uma profeta nata de Deus. E eu creio que essa noite Deus vai usar sua filha de uma forma sobrenatural sobre esse lugar. Semana passada a gente falou de semente, de pessoas que regam. Eu tenho certeza que vão vir sementes preciosas para o coração de vocês aqui nesse lugar. Amém? Então estenda sua mão para cá. Espírito Santo, use a sua filha. Use a sua filha do jeito dela, Pai. Use a sua filha
de uma forma original. Que as palavras que saírem da boca da sua filha aqui, Senhor, venha gerar vida, venha gerar cura, venha gerar libertação, venha gerar salvação. Usa ela de uma forma sobrenatural como o Senhor nunca usou. E que cada palavra que for liberada, eu já profetizo e já declaro que vai crescer e vai dar frutos na vida de todos que estão aqui nesse lugar. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Uau! Ele bota o sarrafo lá em cima, né? Agora fica todo mundo com a expectativa. Mas estou muito alegre, muito feliz de poder estar ministrando ao coração de vocês aquilo que o Espírito Santo fala com a gente, né? Que eu acredito que, de verdade, o que a gente ministra aqui, Deus ministra a gente, trabalha aqui dentro e depois a gente transmite aí. E é costume a gente dizer, né, que a palavra é uma espada de 2 gumes, que corta para aí e corta para cá. Quando um pregador está batendo, né, a pregação está mais pesada, está mais doída, a gente costuma dizer que ele está batendo porque ele apanhou. Que a maioria das vezes, quando a gente até mesmo vai liberar alguma palavra que às vezes é uma exortação, é porque nós já fomos exortados por aquela palavra. Deus, ao alinhar alguém, muitas das vezes Ele já nos alinhou, já nos enquadrou, já nos deixou retinho naquilo ali. E às vezes Ele usa as nossas vidas uns para os outros, para que assim como o ferro afia o ferro, você passa até ficar bem afiado. Então, que o Senhor nos use essa noite. Eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia em Ezequiel 37. Eu gosto muito de passagens bem conhecidas. Acho que a última vez que eu ministrei a palavra aqui era lá. Acho que eu ministrei foi Mateus 25, que era das 10 virgens. Hoje a gente vai ministrar Ezequiel 37. Essa palavra também é muito conhecida. Você que talvez não tenha tanto hábito de estar à igreja, para você ela pode ser novidade, mas é uma passagem bem usada, bem pregada. Mas o Espírito Santo falou comigo que era sobre isso que ele queria falar. Porque Deus tem sobre essa casa uma voz profética para liberar. Nós estamos em estações, mudanças de estações proféticas, e o Senhor tem algo incrível para liberar sobre nós. A nossa sede lá já tem vivido um mover sobrenatural. E esse mover tem chegado até nós. E a gente tem sentido que é um tempo de nós aprofundarmos aquilo que Deus tem feito aqui. Que Deus tem ministrado no nosso coração. A gente já sabe, o Espírito Santo já colocou em nós, que vocês que estão aqui, que vocês que estão vivendo esses processos aqui conosco, são grandes naquilo que Deus vai realizar. Até o que se acha menor aqui são pessoas grandes que Deus vai usar para fazer coisas tremendas nessa nação, coisas tremendas no Rio de Janeiro. Mas assim como um nenenzinho tem o período que ele fica no aleitamento materno, depois ele passa para o alimento sólido, assim também o Senhor quer que nós não apenas fiquemos no superficial daquilo que nós já fomos sabendo, fomos aprendendo, mas Ele quer que aprofundemos com Ele. Então você abriu aí, Ezequiel 37 diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. E assim anunciei essa mensagem como Ele me havia ordenado.
De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale um barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formavam sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre a esses mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, a nossa nação acabou. Portanto, profetize para que eles digam: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. E quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Você pode se assentar? O Espírito Santo, ele tem um desejo na sua vida. O principal desejo que Deus tem para a sua vida é que você deixe de ser osso em um vale e torne-se profeta. Deus, ele tem um chamado para todos nós, como igreja, manifestarmos os 5 ministérios em plenitude. Nós, como igreja, precisamos manifestar o reino de Deus. E a voz profética é a maneira pela qual o Espírito Santo manifesta o sobrenatural. Sabe quando você conhece um pouco da história de Israel? Você entende que aquele homem, ele estava exilado. Sabe, a gente começa a ouvir as notícias, por exemplo, sobre a guerra na Ucrânia, a guerra em países do Oriente Médio, e ver alguns de vocês aqui já teve a oportunidade de encontrar uma pessoa que está fugindo das guerras. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que vinham de alguns países e eles vêm completamente sem nada, porque muitas das vezes todos os seus bens ficaram, e eles são muito felizes de chegar em um local e aqui ter paz, eles olharem os filhos, falar assim: nossa, pessoas que às vezes estavam formadas, estavam com casas, com seus pertences, e eles saem de uma região para manter apenas a sua vida, a sua família. É algo triste às vezes de se olhar com a nossa perspectiva de ter um país em paz que há muitos anos nunca nem experimentou guerras, nesse sentido de realmente bombas caindo, tudo sendo destruído. E quando você olha aquelas pessoas, elas não estão tristes. Elas estão gratas por encontrar uma nação que a aceitou e que está dando oportunidade a elas de fazer tudo de novo, conquistar tudo de novo. E era mais ou menos assim que esse profeta estava vivendo. Ezequiel e todo o povo de Israel estava com a sua nação completamente destruída. A nação deles havia perdido uma guerra, e não só havia perdido a guerra. Quando acabou essa guerra, o país que lhe fez a guerra tirou eles da sua terra. Então todas aquelas pessoas que tinham costumes, que tinham o seu jeito de falar, o seu jeito de brincar, estavam agora em um país completamente diferente. Imagina hoje, eu vi algumas pessoas que se mudaram, foram para os Estados Unidos ou foram para a Europa, e elas falam assim: cara, o nosso país é muito bom, a gente tem um jeito brasileiro,
O costume de ir ali na padaria, de ir atravessar a rua, conhecer as pessoas, falar com as pessoas abertamente. Em muitas nações você não tem isso. E essas pessoas foram porque quiseram. Elas não foram arrancadas do seu país. Elas não foram completamente derrotadas, aniquiladas, em risco de morte, estão no outro país. Não, elas estão lá porque elas entenderam que de alguma forma elas podem prosperar mais naquele país. Mas ainda assim ficam assim, se o Brasil não fosse assim, eu estaria no Brasil. Agora, a situação de Ezequiel, quando Deus dá essa visão a ele, é a situação do exilado, de que eu amava a minha pátria, guerrearíamos pela minha pátria, mas eu não pude. Tudo que ele tinha e tudo que as pessoas que ele conheciam não estavam mais juntos, eles estavam completamente espalhados e perdidos. Você imagina o estado emocional do coração de Ezequiel? Você pode imaginar a situação daquela pessoa? Todos os sonhos dela não foram interrompidos porque ela foi incompetente ou porque infelizmente alguma coisa aconteceu. Não. Até mesmo os sonhos dos seus colegas não existiam mais. Tudo aquilo que eles planejavam para o futuro deles foram completamente roubados. E Deus, nesse momento, dessa nação, dessas pessoas que estão espalhados, sentindo a sua falta de identidade, Deus dá essa visão a Ezequiel e diz assim: você consegue enxergar esse vale? E diz para ele: assim está o coração do meu povo. É engraçado porque para um israelita, eles entendiam que eles eram um povo escolhido. Desde o princípio, quando Deus separa Abraão, Deus vem trazendo no inconsciente, geneticamente, neurologicamente, para aquele povo de que eles seriam prósperos, que eles seriam fartos, que eles seriam cabeça, que eles não seriam cauda. E às vezes, para a gente é difícil sofrer uma derrota e, de repente, você como eu, não teve pais e mães e palavras que te aguçaram para ser completamente vitorioso. Agora imagina uma pessoa que só foi treinada para ser vitoriosa, ela se vê completamente impotente. É difícil até para a gente se colocar nesse lugar. Mas Deus diz assim para Ezequiel: Ezequiel, eu vou transformar essa realidade. Esses ossos, eles podem trazer vida? Eles podem tornar a vida? E o engraçado é que quando às vezes a gente encara um momento difícil na nossa vida, uma perda, quando a gente encara a morte, quando a gente fica de frente a frente com algo ruim, uma doença, um diagnóstico, é muito difícil a gente imaginar que aquilo ali de alguma forma tem a mão de Deus. Por que Deus permitiu isso? Talvez passe no nosso coração e a gente até se revolte um pouco com Deus e prefira se distanciar daquilo que Deus, da voz dele. Nossa, não, você podia ter impedido que isso acontecesse comigo e não impediu, eu estou aqui, eu estou nessa realidade. Mas engraçado que o profeta Ezequiel, a primeira coisa que esse versículo diz é assim: a mão do Senhor veio sobre ele. E no versículo seguinte, no versículo 2, diz assim: ele me conduziu por entre os ossos. A gente precisa ressignificar algumas coisas na nossa mentalidade, na nossa mente. Porque se você tiver a mente de Cristo, você precisa entender que tudo que chega na sua vida é permissão de Deus. Mas não é permissão de Deus para te punir. Não é uma permissão de Deus para te fazer chorar. É permissão de Deus para que algum propósito se cumpra. Sabe por quê? Nenhuma das palavras que Deus fala é vazia. Não cumpre aquilo para qual ela foi profetizada. E ele diz assim, que é para dar o fim que nós desejamos. Só que a gente é incapaz às vezes de imaginar que o fim que nós desejamos ainda está corrupto.
O fim que nós desejamos no nosso coração ainda está corrompido pela ganância, pelo nosso ego, pela nossa vontade própria. E muitas das vezes o que nós desejamos ardentemente passa até por um processo que a gente não quer viver. Sabe, é engraçado como às vezes Deus fala comigo, porque Deus, Ele às vezes me dá muita corda, mas Ele puxa, sabe? Quando você tá vendo teu filho assim, filho, mas você administrou a queda, você sabe que não vai doer tanto. Ou você olha assim, não, ele vai beber um pouquinho de água porque eu falei 3, 4 vezes, e eu puxo ele na hora certa, só para dar aquele susto, para ele entender. E a minha vida inteira, eu tinha uma imaginação que Deus me daria 3 filhos. Vou te contar algo pessoal da minha vida. E quando o primeiro dia, gente, que o Fábio foi lá pedir a minha mão pro meu pai, quando a gente começou a namorar, o primeiro dia, ele me assustou terrivelmente, que eu falei assim, eu preciso terminar com esse menino. Ele começou a falar de casamento, ele começou a falar de filhos, ele falou o nome do nosso primeiro filho. No primeiro dia que ele foi lá pedir, a gente, tipo assim, estava se conhecendo. Eu estava saindo de um propósito de oração com o Senhor. E eu falei assim, não, Senhor, até compartilhei algo com a Luana hoje sobre isso, que eu estava assim, com uma mentalidade muito no feminismo, de não casar, de não ter filhos, criada dentro da igreja. Eu falei assim, não, eu vou ficar com as minhas feridas e vou vivenciar isso. E a partir do momento que Deus começou a ministrar no meu coração sobre família, eu brigava com Deus. Eu, não, Senhor, eu não quero. Mas foi passando o tempo, eu fiz um teste com Deus. E no final desse teste me aparece o Fábio. E quando ele começou a falar tudo isso, isso foi algo que me assustou completamente. Eu falei assim, Senhor, o Senhor mandou a pessoa errada. Não é possível. Eu aceitei namorar, pensar em casar, mas era para algumas coisas começarem a acontecer devagar. O menino, no primeiro dia que veio pedir a mão do meu pai, ele já está falando o nome do nosso primeiro filho. E eu sou bem devagar assim para as coisas que Deus me impulsiona. Eu comecei a acelerar, graças a Deus. Eu passei a acelerar com o tempo, mas enquanto eu crescia, eu era bem devagar, era bem resistente. Jesus precisava muito me puxar para eu fazer a vontade dele. E quem cresceu comigo aí, ó, Raelzinho, que era das crianças, nem imagina, né, Rael, que a gente brigava com Deus assim, né? Rael foi dos nossos kids, eu era da juventude, Rael era dos kids. A gente liderava a juventude na época, mesmo assim era uma briga interna com Deus. E aí quando eu engravidei do meu segundo filho, eu não sabia que eu estava grávida do meu segundo filho, o Espírito Santo começou a me ministrar, que eu engravidaria do meu segundo filho. E eu falava assim, não, Senhor, eu preciso disso, disso e disso, que estava na minha lista quando eu orei. E aí o Espírito Santo falou assim, quando você orou, você pediu antes? Ou você pediu depois que eu te falei? Porque Deus tinha me feito algumas promessas, e por isso eu passei a orar. Eu não queria, eu não imaginava. Quando eu imaginei, Deus usou um profeta, e por isso que eu também estou falando sobre a voz profética. E Deus falou assim, através do profeta, ó, você vai fazer assim, assado, assado. Deus manda você fazer assim, assim, assado, porque Ele vai te dar. E aí sim eu me movi para orar. Aí eu sentei, escrevi, como a pessoa mandou eu escrever, e comecei a orar naquele sentido. Mas a promessa antecedeu a minha ação. Então quando Deus começou a me confrontar no carro a respeito desse meu segundo filho, o Theo, eu falei assim, não, Senhor, eu já estou com Davi, como é que vai ser agora? Como é que eu vou fazer? E um dia, aí Deus começou a me ministrar sobre destino. E Ele falou assim, eu te mostrei o seu destino, e você aceitou. Agora você acha que eu não sei o caminho? E Ele literalmente me fez olhar assim. Fábio quem já andou de carro com o Fábio, para ir para um lugar que ele não conhece, sabe que ele se perde bastante no caminho. E ele não gosta, às vezes, de usar o Waze, né? O varão para a prova não ser pouca. Ele não gosta muito de usar o Waze. Ele fala assim, não, a pessoa falou para eu passar aqui, depois que eu passar disso aqui, eu vou ali. E foi literalmente isso que aconteceu. Tinha um McDonald's gigante,
E eu no carro, com Davi no colo, encostei a cabeça no vidro e comecei a brigar com o Senhor. A partir do momento que o Fábio falou, eu preciso virar aqui. Tu precisa virar aqui no McDonald's porque, o cara falou que quando eu virasse aqui na segunda rua. E aí o Espírito Santo na hora falou comigo, você quer o destino, mas você não quer a rota que eu tracei para você. Pra gente é difícil passar por alguns caminhos chamados vales, sabe? Ou que nem são vales, mas por uma paisagem que você não quer enxergar. Mas para o destino que Deus desenhou para você, você vai precisar entender que Ele está te dando referências no caminho. Você precisa experimentar isso, você precisa experimentar aquilo. E na vida espiritual, muitas das vezes, não é um lugar físico. Na sua vida espiritual, às vezes vai ser um momento da sua vida que você quer evitar. E eu sabia o momento da vida que a gente estava vivendo naquele período. Eu falei, se entrar um bebê aqui, nessa conta não vai fechar. E tinham coisas que eu não queria perder. O lugar do vale é esse, sabe? Que é difícil para a gente encarar. É um lugar que a gente olha, faz as contas e não fecha. É um lugar em que os teus sentimentos dizem para evitar. A grande verdade é que dificilmente você vai a algum cemitério. Você só vai porque tem alguém especial que você quer se despedir lá. Mas no seu dia a dia, você não passa no vale de ossos secos. Provavelmente você se mantém bem distante. Mas foi a mão do Senhor que levou o profeta ao vale. Sabe, não foi o pecado, apesar da nação de Israel ter pecado. E por isso sim, eles estarem passando todo aquele processo. Mas o profeta, ele não estava lá pelo pecado. Ele estava lá porque a mão do Senhor colocou ele ali. Mas o profeta, ele estava no vale, não era para ser osso. Isso que é difícil para a gente entender. Porque muitas das vezes, quando Deus nos coloca em um local, a gente acha que a gente precisa ser o que todo mundo é. Quando Deus nos coloca em um ambiente, a gente acredita que é para aquele ambiente nos tomar. Não, já fazem as coisas assim, já são desse jeito. E a gente vai se amoldando. A gente vai tomando a forma do vale. Mas a voz profética, o ofício profético, ele não aceita isso. Por isso que eu digo que Deus vai levantar vocês com um dom profético, com uma unção profética poderosa. Sabe por quê? Deus vai colocar vocês em ambientes, em situações, em famílias, em que vocês não vão permitir que aquele ambiente controle o que vocês dizem. Vocês vão passar a renovar a sua mente de tal forma que, apesar da realidade esfregar na sua vista, esfregar na sua mente uma realidade, você não vai aceitar. Eu tenho um amigo que ele é um profeta e talvez ele ainda nem sabe. Ele olha para a pessoa e diz assim, aquela pessoa é isso, isso, isso e isso. E ele fez muitos cursos, por conta disso, para ler pessoas, PNL, comportamentos, e ele acha que tudo isso cresceu o dom dele. E um dia eu olhei para ele e falei assim, eu acho que é por isso que o Fábio fala que eu tenho umas palavras pesadas. Eu falei assim, engraçado, você fez tudo isso porque você já olhava e já sabia. E você acha que o conhecimento que você adquiriu aperfeiçoou o seu dom. Você precisa entender que o Espírito Santo quer para você. O Espírito Santo, ele não cegou a sua mente. Você vê a realidade daquela pessoa, mas ele quer usar a sua boca para declarar contra o que a terra está dizendo. A gente está vivendo um ciclo aqui na Palavra Viva que é assim na terra como nos céus.
Sabe por quê? O mundo, as pessoas, a realidade do planeta que a gente está vivendo vai gritar algo na sua mente. Algo sobre a sua vida, algo sobre a vida da sua família, sobre o formato que você tem que ser. Só que a voz dos céus não concorda com isso. Se a voz dos céus não concorda com a realidade que você está vendo, você não precisa manifestar as palavras que a terra está esfregando na sua cara. Você precisa se posicionar e mudar a realidade do que você está vendo. A primeira coisa que Deus fez ao ver a terra sem forma e vazia não foi dizer, a terra está sem forma e vazia. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Então Deus disse, haja luz. Havia luz. Nós não estamos na igreja para ser o que o mundo é, para dizer o que o mundo diz. Nós estamos na igreja para ser a voz profética de Deus, para ver uma realidade e dizer assim, vai mudar. Deus quer usar a sua vida para dizer assim, ele é adúltero, é promíscuo. Não, Deus não quer usar a sua boca para isso. Deus quer dizer assim, aquele ali é um homem de Deus, ele só não descobriu ainda. Aquela pessoa ali está falida. Não, Deus não quer que a sua boca diga isso. Aquela pessoa ali, ela vai prosperar tão grande, tão grandemente, e tudo que ela vivenciou, tudo que ela passou, vai ajudar tantas pessoas. Sabe por quê? Deus não quer, você não vai, Ele não te bota no vale, Ele não te bota em meio aos ossos para você se tornar um osso. Quando a gente estava no meio da pandemia, às vezes eu ligava para algumas pessoas que o Espírito Santo direcionava, e eu tive inúmeros amigos pastores que estavam completamente amedrontados. E algo sobrenatural de Deus aconteceu na minha casa. Porque parece que para muitas pessoas a pandemia foi horrível. Para minha casa foi maravilhoso. Eu tinha ali um tempo de comunhão com meus filhos. Eu falei assim, cara, isso vai passar. Mas não foi também algo gerado naturalmente no meu coração. Porque na verdade, quando começou dezembro, falar que era uma doença de pulmão, meu coração gelou. Eu tenho meus 3 filhos são hiperalérgicos. Eu passei o primeiro ano do Davi assim, com ele indo para o hospital toda hora para tomar adrenalina, porque o pulmãozinho dele fechava completamente. Então quando começaram a falar aquilo veio, me amedrontou de tal forma, que eu fui para um único lugar que podia me socorrer. Em janeiro eu falei, Fábio, o que a gente vai fazer em relação à escola das crianças? Não dá, porque esse negócio aí o pessoal não está falando, porque tem carnaval acontecendo, vai para acontecer, então as pessoas não estão falando muito. Mas isso é algo gravíssimo, o mundo é globalizado, a gente não pode negar isso. Uma pessoa está em 12 horas do outro lado do país, em 12 horas ela já está aqui. Isso é em voos comerciais tradicionais, em jatinho a pessoa 8, 6 horas. E ele falou assim, cara, não sei, a gente vai fazer a matrícula, não vai? Eu falei, eu acho que as crianças irem para a escola, para mim, é muito assustador. Porque criança está com uma febre, contamina todo mundo fica com febre na sala. Então, eu acho difícil de controlar. Então, ele falou assim, não, então a gente espera março para matricular as crianças. E aí, assim que entrou março, eu comecei a ver as notícias da Itália, porque eu já estava pensando, CNN... vendo tudo que já estava acontecendo lá. A gente tem muitos amigos que estavam morando em Portugal, Bélgica, e também lá já estava terrível. Tinha um amigo específico que estava na Itália e, nossa, ele mostrava os vídeos. Era completamente assustador. E eu fui para um único lugar que estava falando uma coisa diferente. Eu fui para a Bíblia. Porque até mesmo muitos YouTubers gospel da igreja estavam já manifestando a mesma frequência de morte, de tristeza. Eu falei, eu não posso ficar focando nisso aqui que eu vou pirar. E eu fui orar. E a primeira coisa que Deus fala assim, cara, a Bíblia está aí, está escrito, está falando, princípio de dores, vai acontecer morte, vai acontecer guerras. E o que Ele diz para a igreja? A igreja tem que continuar sendo igreja. A igreja nasceu para gerar vida, para gerar cura. A igreja ela não pode replicar o medo.
A igreja ela não veio aqui para proclamar a tristeza. O vale de ossos, muitos não diz porque morreram. O profeta não ficou olhando para isso. Será que esse aqui morreu por alguma doença hipercontagiosa? Não. Deus fazia ele passar, atravessar por todo o vale, mas para ele ver a realidade. E a partir de um momento, quando Deus pergunta, eles podem reviver? Às vezes a gente é apressado a responder a Deus. E a gente diz, não, sim. O profeta ensina uma lição de humildade. Ele fala assim, Senhor, Tu sabes. Sabe por quê? Tem vida que é para propósito. Tem morte que é para o propósito. E só quem sabe é Deus. Às vezes você vai dizer que algo chegou na sua vida que é bênção. Nossa, é bênção, minhas respostas de oração. Vai passar 15, 20 dias e você vai falar, nossa, que prova que eu entrei por causa disso. O profeta, ele vê uma realidade, mas ele profetiza de acordo com aquilo que os céus estão dizendo. Tem alguém na tua casa que precisa ouvir a tua voz profética. Não é a voz de, ela só gosta de baile, ele só gosta de drogas, ele só quer o álcool. Essa pessoa, ela está encharcada dessa verdade do mundo. Essa pessoa, ela precisa ouvir a sua voz profética, que vai concordar com aquilo que os céus estão dizendo. Sabe por quê? Você, mais os céus, vocês são maioria. Às vezes a gente luta, porque a gente está lutando sozinho. Se você invocar os céus para suas lutas, se você invocar os céus para suas guerras, você não vai lutar. E você vai entender como que cada coisa que vai acontecendo na sua vida é para o seu bem. Ser profeta envolve liberar esse som que concorda com os céus, na contramão daquilo que o mundo diz. O profeta, ele não está no vale por causa do pecado. Não está por causa da falha. Não está por causa do erro, da incompetência. O profeta, ele está no vale por causa do propósito. Deus havia um propósito naqueles ossos. E engraçado que até os ossos estão no vale por causa do propósito. Porque em alguma situação na minha vida eu sou profeta, mas em outras eu sou osso. Aí às vezes vem o Fábio, vem uma outra pessoa que vem como uma voz profética naquela realidade na minha vida. E assim também vai ser na sua vida. Às vezes no seu trabalho você consegue ser uma voz profética, poderosa, que impulsiona. Mas às vezes dentro da tua casa, no teu lar, na tua vida, você não está conseguindo ser. Ou às vezes numa área sentimental na sua vida que precisa ser quebrada, que precisa romper, você não consegue ser. Mas até naquilo que na sua realidade é osso, que ainda na tua realidade está osso, você está no lugar da voz profética, te alinha. Sabe por quê? Qual era o propósito daqueles ossos estarem ali? Eles estavam ali para ouvir a voz profética. Eles estavam ali porque era necessário eles ouvirem aquela voz profética. E aquele milagre de ressurreição, de juntar osso com osso, carne, pele, acontecer. Sabe, hoje quando a gente olha a nação de Israel restaurada, a gente entende essas profecias. Por muitos e muitos anos Israel não teve casa, não teve nada. Foram completamente dizimados e espalhados. Segunda Guerra Mundial dizimou. E hoje você vê uma nação que é ponta em tecnologia. Em armamento não há igual. Israel tem sistemas que protegem ele, a bomba nem bate no chão, nem chega a destroços. É uma cúpula aquele país, completamente fechado. O que você vê de conflito é Gaza, são faixas territoriais de transição. Mas dentro em Israel reina uma paz, mas era um país que estava completamente destruído. Completamente morto, completamente seco, ressequido, sem esperança. E hoje é uma nação que prospera, que recebe turismo,
que ensina, e ainda nem é tudo aquilo que Deus tem para Israel. Que quem sabe, quem lê, sabe que Deus ainda tem uma glória ainda maior que há de vir sobre Israel. Os ossos, eles são números, eles estão caídos, eles estão secos. Engraçado que você vai identificar osso pelo ruído que ele faz. Mas sabe quando o osso faz ruído, faz barulho? Quando eles começaram a ser movimentados. Porque enquanto o osso é osso, largado por ali, ele está numa zona de conforto. Ele está espalhado, caído, largado, ele não tem vida, ele não precisa fazer nada. Mas você sabe que a voz profética chegou naquele lugar quando começar a ouvir um barulho. Sabe quando você começa a fazer algo e as pessoas começam a questionar, as pessoas começam a falar, as pessoas começam a querer paralisar aquilo que você começou a fazer? É porque o osso, ele não quer deixar de ser osso. Então, o primeiro passo que acontece quando o profeta libera a voz profética é os ossos fazerem barulho. Eles começam a fazer ruído, começam a fazer reboliço. Mas logo começa a vir todo um período de cura, em que se esticam as carnes, os tendões, a pele. E aí há um numeroso exército, como a gente lê. O osso só é osso porque não tem profeta na vida dele. Deus quer te usar como profeta na vida de pessoas. Deus não quer que você se sinta melhor que um, que outro, que o outro. Deus deseja no seu coração, no coração dele, o coração do Pai. Quando te bota num vale, não é para ficar, uau, eu estou vivo e está todo mundo morto. A palavra que Deus tem é para que você faça discípulos. Quando a palavra profética chega naquele vale e ela suscita a carne, começa a suscitar a vida, que forma aquele numeroso exército, Deus também não quer que você faça um numeroso exército apenas de pessoas em pé, paralisadas. Ele quer que aquelas pessoas tenham vida. E aí ele diz assim, ó, agora precisam ganhar vida. Sopra dos 4 ventos e ganham a vida. Sabe o que é ganhar vida? É a pessoa ela começar a agir independente. Ela começa a fazer escolhas, tomar direção. Aquele numeroso exército não é apenas um exército. Eles se tornam profetas. Então um vale que você está, quando a voz profética vier, é para ela tornar pessoas profetas. Para que pessoas se tornem profetas. O numeroso vale de ossos secos estavam ali para um propósito, para que eles também se tornassem profetas, espalhados e agindo e atuando. Eles estavam ali para ouvir a voz profética, e quando a voz profética é dita, eles ganham vida. Deus precisa da sua vida. Em um vale sem pecado, entendendo que você está ali num propósito, para que você dê vida, para que você transforme aquela realidade. E eu peço que vocês se coloquem de pé. Creio que o meu tempo acabou. E eu vou deixar essa palavra para finalizar dizendo assim, ó: darei fôlego a vocês e voltarão à vida, e então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 37:5. Talvez você ainda não entendeu porque você está vivendo algumas realidades na sua vida. Talvez você não entendeu porque que você está se ajuntando a gente, porque que você está andando com a gente.
Mas Deus precisa de você. Deus precisa da sua voz para declarar algo diferente do que todo mundo já grita, do que todo mundo já diz. Seja para a sua empresa, seja para a economia do Brasil, seja para a realidade das ruas do Rio de Janeiro, seja para sua vida emocional, a vida de alguém que você está acompanhando de longe ou de perto. Você olha para aquela pessoa, parece um monturo, mas Deus tem uma estranha forma de pegar pessoas que estão em cima do monturo e pôr com seus príncipes. Pessoas que estão completamente quebradas e pôr em locais de destaque. Esse é um DNA que Deus tem. Isso está intrínseco no coração de Deus, de transformar completamente uma realidade em outra. E nós, como igreja de Deus na terra, precisamos nos posicionar também dessa mesma forma. Declarar e ir na contramão daquilo que as pessoas estão pensando, estão falando. Você até mesmo a respeito da sua própria realidade. Na sua cabeça pode existir diversas vozes dizendo e declarando coisas de morte, declarando coisas de derrota. Mas você precisa pegar, não, isso aqui não. O que os céus dizem a esse respeito? Senhor, eu sei que para o Senhor nada é impossível, essa realidade pode ser mudada. Mas Tu sabes. Naquele vale o Senhor tinha colocado Ezequiel. E aí é uma palavra de humildade, sabe? Pergunta ao Senhor se nesse projeto é para você estar, se é para você botar a mão, se aquela pessoa é para você se aproximar e declarar uma palavra de vida para ela. A intercessão, ela não tem barreiras. Você pode interceder, você pode declarar sobre a vida dela longe. Mas estar naquele vale é quando o Senhor te coloca. Por isso que Ezequiel prosperou ao profetizar sobre aquele vale. Porque ele falou assim, ó, Tu sabes. Aí o Senhor falou assim, eu quero que eles tenham vida. E ele concordou com a voz dos céus. Aí está a chave. Aí está a chave. Eu vi muitas pessoas se frustrando em igrejas, se frustrando em ajudar pessoas, porque elas botavam a mão, faziam um esforço. Não, essa pessoa vai mudar na força do emocional, na força da instrução, do conhecimento. E aquela pessoa não mudava. Porque muitas vezes não é para você ajudar aquela pessoa a mudar. Não é para você mudar a realidade dela. Vai chegar um momento em que as coisas vão se convergir. E nesse momento que os céus vai mudando aquela realidade, você entra naquele vale para mudar aquela realidade, concordando com aquilo que os céus está dizendo. Amém? Vocês entenderam? Então, Fábio. Aleluia, Deus. Quando você receber essa palavra, diga comigo, eu recebo. Feche seus olhos agora. Pai, tudo que foi liberado aqui, que nenhuma palavra se perca. Que nenhuma palavra se perca, Pai. Talvez você vai visitar essa semana ambientes que os ossos estão sequíssimos. Talvez você vai visitar essa semana pessoas que praticamente já morreram espiritualmente. Mas Deus vai usar a tua voz profética para liberar um som de vida sobre a vida dessas pessoas. Deus vai te usar na tua casa, no teu trabalho, por onde você for, para você liberar um som de vida sobre tudo aquilo que você está vendo que perdeu a vida. Então começa a trazer agora a tua memória, amigos, relacionamentos, pessoas que o Espírito Santo já falou com você, ó, você precisa orar por essa pessoa.
Você precisa liberar uma palavra sobre a vida dessa pessoa. Começa a trazer a memória a essas pessoas, porque Deus vai usar a tua voz. Deus vai usar a tua voz para liberar vida. Deus vai usar a tua voz para liberar vida sobre essas pessoas. Feche seus olhos agora. Começa a trazer a memória isso. Se é a tua mãe, se é o teu pai, se é um amigo. Quando você começar a trazer a memória, antes de você começar a liberar palavras aqui dentro, o Espírito Santo ele vai te trazer a memória pessoas que você gostaria muito que tivesse um verdadeiro encontro com Jesus. Pessoas que estão realmente vivendo uma sequidão. Pessoas que estão realmente vivendo uma vida morta espiritualmente. Mas da mesma forma que todos aqueles ossos, da mesma forma que quando Ezequiel chega naquele lugar e ele olha para aqueles ossos totalmente secos, que quando o Senhor fala para ele, profetiza, e da vez na mente dele ele fala: Senhor, mas esses ossos estão sequíssimos, Pai. Ele profetiza, você não vai teimar com Deus. Talvez você já tentou com essa pessoa, talvez você já tentou com esse parente, com esse amigo, mas o Senhor vai colocar nos seus lábios a palavra que vai trazer vida. O Senhor vai colocar nos seus lábios palavras que vai trazer vida. Então, se essa pessoa que Deus está trazendo na tua mente agora é importante para você, é importante para o projeto que Deus tem na vida dela, você vai começar a profetizar aqui dentro. Você vai começar a liberar palavras para essa pessoa agora. E Deus vai começar a fazer o sobrenatural. Se é a tua mãe, se é o teu pai, se você tem alguma mágoa com alguma pessoa, com algum parente, vamos deixar isso agora, porque Deus vai te levantar como profeta. Deus vai te levantar para ser uma voz poderosa. E essa voz, quando é solta, essa voz, quando é liberada, alguma coisa começa a acontecer no mundo espiritual. E eu declaro sobre cada pessoa que você trouxe a memória agora, que Deus vai te usar, Deus vai preparar, Deus vai dar uma oportunidade para você liberar a tua voz e trazer vida, trazer cura, trazer restauração, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Diga isso mais uma vez, vai. Oh,
baixinho. Nesse momento, queria te convidar a separar tua semente, a semear nessa casa. Essa semana foi uma semana que a gente planejou ter mais mudanças aqui dentro, mas essa obra não é minha. Diga comigo, essa obra é do Senhor. A gente planejou dos ar-condicionados ter chegado essa semana, mas a transportadora teve um atraso e não chegou, mas a gente já conseguiu um espaço para as crianças. Essa semana a gente já coloca o ar-condicionado na salinha das crianças. E essa semana, em nome de Jesus, a gente já consegue instalar as nossas máquinas aqui. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Esse lugar, você que nos visita, tem alguém nos visitando hoje aqui? Levante suas mãos. Esse lugar vai ser um lugar de novos começos para muitas pessoas. Vai ser um lugar de restauração de famílias. Vai ser um lugar aonde, se a pessoa chegou aqui oprimida, pesada, esse lugar vai ser o lugar que Jesus está. Porque Jesus, ele veio para quem? Para esses que estão cansados, para esses que estão oprimidos, para esses que estão sem direção, para esses que estão sem rumo. E Deus vai usar a nossa voz para dar um rumo para essas pessoas. Amém? Deus vai usar você para dar direção a essas pessoas. Tem alguém aqui hoje que chegou aqui com o coração pesado, com o coração preocupado com alguma coisa e gostaria de deixar no altar do Senhor? Se tem alguém, faça um sinal, que hoje nós vamos orar por você. Você vai sair daqui leve. Você não pode vir para a casa do Senhor e voltar da mesma forma que você entrou. Se você está aqui, precisa de uma oração específica, faça um sinal. Eu vou terminar o culto e eu oro por você, mas não saia daqui da mesma forma que você chegou. Amém? Então, nesse momento, separe a tua semente. A semente tem que ser liberada segundo aquilo que você sentir no teu coração, segundo aquilo Deus tocar no teu coração. Mas todas as pessoas na Bíblia que foram generosas, todas as pessoas na Bíblia que foram totalmente generosas ao Senhor, todas essas pessoas tiveram uma vida abundante, tiveram uma vida transbordante, tiveram uma vida sobrenatural. Então, nessa noite, eu te convido a ofertar na casa do Senhor. Cadê a Renata? Pastora Renata. É ela aqui. Vocês procurem a Renata. Continua no Me Ama. Você pode sair do seu lugar. Tem a maquininha, tem o Pix. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Vai. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. Você que está ofertando, você que está fazendo Pix, feche seus olhos agora aí. Pai, toda semente que está sendo liberada aqui nesse lugar hoje, venha voltar de uma forma sobrenatural, uma colheita sobrenatural na vida dos seus filhos. Faça, Senhor, cada pessoa que está aqui nesse lugar, que semeou, cada pessoa que está aqui nesse lugar, que ofertou, que dizimou, Deus, faça esse mês de março ser sobrenatural na vida dessas pessoas, em o nome de Jesus. Quando somos generosos, o Senhor devolve de uma forma mais generosa ainda. Então, Espírito Santo, seja com cada um que se encontra aqui nessa casa, seja com cada um que está aqui nesse ambiente,
em o nome de Jesus. Amém e amém. Se coloque de pé. Semana que vem eu vou criar um grupo para quem já frequenta aqui. E se até quarta-feira a gente já tiver instalado as máquinas de ar-condicionado aqui dentro, vou mandar fazer uma arte bem legal, bem bonita. Você vai convidar aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquelas pessoas que você trouxe à memória aqui hoje, que você sabe que está vivendo uma vida seca, uma vida morna, uma vida morta espiritualmente. Convida essas pessoas. Talvez na hora ele vai dar aquela sacudida assim: eu vou ir para a igreja. Convida e você vai ver o que Deus vai fazer. Vai ser um tempo novo. Esse mês de março, diga comigo, mês de março vai ser um tempo novo sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, sobre todos que se encontram aqui nesse lugar, amém? Então, até quarta-feira eu vou estar comunicando a todos vocês. Eu vou ser o primeiro a estar empenhado a deixar aquela salinha das crianças em condições bonita, climatizada, para que nossas crianças elas consigam ter o momento de culto dela e que os pais também fiquem mais à vontade também na hora do culto, amém? Então semana que vem, em nome de Jesus, essas coisas, Senhor, que estão soltas, nos ajude, Pai, a organizar, porque sabemos que isso também é fundamental para as pessoas virem, frequentar, convidar. Então, aos poucos a gente está conseguindo ajustar. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. Dia 24 de março, última semana do mês, o nosso Bispo Flori vai estar conosco aqui. De fato, ele vai estar vindo conhecer a nossa casa de oração, vai ter um tempo bom com a gente aqui. Ele está com uma expectativa muito grande em conhecer os filhos dessa casa, em conhecer cada um de vocês. E vai ser um tempo muito precioso, um tempo de crescimento. Ele é muito visionário. E antes dele ir para os Estados Unidos, esse ano a gente vai abrir uma palavra viva lá na Califórnia. E ele falou: Fábio, antes de eu ir para lá, eu quero ter um tempo de qualidade com cada um de vocês. Então, no tempo que ele estiver aqui, a gente vai tentar aproveitar o máximo possível para ele nos instruir, dar uma direção. Ele é muito usado por Deus, o Bispo Flori. E vai ser um tempo precioso para essa casa. Pode ter certeza, depois desse dia vai chegar um tempo de expansão nesse lugar. E esse dia está dentro desse mês. Então por isso que eu falo para vocês, esse mês de março vai ser o mês do extraordinário de Deus nas nossas vidas. Amém? Levante suas mãos. Diga comigo: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Quem diz amém, abraça alguém aí, vai. Uma semana abençoada para você, uma semana abençoada para você. Antes de finalizar, vocês que estão aqui, grava isso aí também, Cleitinho, desliga não. Vem cá, Papito. Papito tá ficando mais velho, gente. E não pode passar em branco isso. Pensa no cara que é amigo para toda hora. É esse cara aqui. E eu queria que vocês estendessem a mão para cá. Desde que eu comecei, o Papito sempre se voluntariou a estar servindo aqui conosco. E eu creio que é um tempo novo também para a tua vida, tá? É um tempo novo para a tua vida. Eu sempre falo para você: eu vou te casar, cara. Eu vou te casar, cara. Você vai ter família. Tudo que você está fazendo, todo o esforço que você está fazendo, tudo que você está fazendo de coração para Deus, vai voltar para você. E Pai, eu apresento a vida do Leonardo agora nas suas mãos. Todos os sonhos, todos os projetos que o Senhor tem para a vida dele. Ô Espírito Santo, o Senhor manda dizer para você, Léo, vai chegar agora a fase de você desenterrar todos esses sonhos. Muita coisa você enterrou.
Muita coisa você enterrou, muita coisa você não acredita mais. Mas o Senhor, Ele tem coisas grandes para você. O Senhor, Ele te vê não como um homem qualquer, mas Ele, por mais que você seja pequeno, Ele te vê como um cara grande. Ele te vê como um cara precioso. Você tem um coração bom. E como pastor dessa casa, eu quero profetizar sobre a tua vida, que esse ano de 2023 vai ser inesquecível. Deus vai ajustar tudo, Deus vai alinhar tudo, Deus vai conectar tudo que você precisa, para você ser a pessoa que você vai, que o céu já declara que você é. Então, em nome de Jesus, que datas como essa venham se repetir muitas e muitas vezes na sua vida. Nós abençoamos a sua vida com saúde, com realizações, com conquista, com presença de Deus, com unção de Deus. Que o Senhor venha te alinhar de uma forma sobrenatural, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Será que você pode dar um parabéns para o Papito? Vamos lá, vai, bem forte. Parabéns. Moleque, te amo, tá, cara? Deus é contigo. Tamo junto. Semana abençoada para todos vocês. Deus abençoe vocês. Amém.